Irmãos, quando nós nos deparamos com uma necessidade de voltar a essa intimidade, nós precisamos perceber que o Senhor, Ele tem nos chamado de volta para esse caminho. O Senhor nos tem chamado para o secreto. O Senhor nos tem chamado para uma intimidade. Não há nada mais precioso do que a presença do nosso Senhor. Não há nada mais vivo, não há nada mais transformador do que estarmos na presença dEle. Quando Jesus, Ele encontra com o jovem rico, nós temos mais uma vez um paralelo entre a lei e a graça. Porque essa é uma passagem que demonstra um coração de um Deus que ama aquele no qual Ele está olhando. Nessa passagem, o jovem rico, ele se achega ao Senhor, chamando Ele de bom mestre. E Jesus já começa a tentar ensinar a ele o verdadeiro relacionamento. E ele fala: não há um bom, apenas o Pai que está no céu. Mas diante dessa resposta de Jesus, esse jovem, ele não entendeu. E ele perguntou: Senhor, o que eu preciso para acessar, para estar contigo, para estar no reino? E Jesus dá a segunda oportunidade para ele, fala: você precisa cumprir a lei. Jesus não esperava, e Ele não espera nem de você, que haja um cumprimento de uma lei, porque Ele é o cumprimento de toda a lei. Mas naquele momento Ele estava dando uma segunda oportunidade. Ele olhava para o Senhor e falava, Ele olhava para o jovem rico e falava: filho, eu sei que é impossível cumprir, eu estou te dando uma oportunidade. Mas infelizmente, pela segunda vez, o jovem rico deu uma resposta errada. Ele falou: eu estou cumprindo toda a lei desde criança. Eu cumpro a lei desde criança. Então Jesus dá a terceira oportunidade. Jesus vira para o jovem e fala: então vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Irmãos, olha para cá. O Senhor Jesus, Ele sabe aquilo que pode te roubar dele. Quando Ele confrontou o jovem rico, é porque Ele sabia que se o jovem rico fosse da maneira que ele estava, no futuro o dinheiro ia roubar o coração dele. E assim ele perderia o acesso a um relacionamento direto com o Senhor. O Senhor sabe aquilo que tem te impedido de se relacionar com Ele no íntimo, no secreto. Ele sabe. Você também sabe. Você sabe o que tem te roubado do Senhor nesses dias. Por isso que há um clamor, há um grito. Volta para a intimidade. O Senhor está te chamando. Mas às vezes nós também temos um conceito errado sobre o que é o chamado. Às vezes por uma cultura que nós temos na vida cristã, e aí você converte, você começa a viver a vida da igreja, o irmão fala assim: e aí, qual que é o seu chamado? E aí você fala: meu Deus, o que é isso? Eu não sei se você passou por isso, eu não sei se você está nessa crise, mas eu tenho algo para falar para você nessa noite. Eu sei qual é o seu chamado. Eu sei para que o Senhor te criou. Porque nesse mesmo capítulo, em Gênesis 3, o Senhor revela o chamado universal para nós. Irmãos, muito mais importante do que a nossa posição é o chamado do Senhor. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, existem alguns princípios que regem o estudo da palavra, que nós chamamos de hermenêutica, princípios de estudo da palavra. Um desses princípios se chama o princípio da primeira menção. Toda vez que algo é citado a primeira vez na palavra de Deus, ela vai liberar em linhas gerais o significado
durante toda a palavra de Deus daquele assunto. E a primeira vez que a palavra chamado é citado na palavra de Deus foi em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9. Quando Deus vai visitar o homem após a queda. E quando Deus vai encontrar o homem após a queda, o homem está fora de posição. Porque o pecado tirou o homem da posição original dele. A posição original era se relacionar com o Senhor todos os dias, na viração do dia. O pecado tirou o homem de posição. E naquele momento, a palavra diz: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Mas por que Deus teve que chamar Adão? Porque ele estava fora de posição. A primeira vez que a palavra chamado é citado na palavra de Deus é para chamar você para estar com Ele. Então, irmão, deixa eu te falar algo. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado para se relacionar com Ele, acima de todas as coisas. Não confunda chamado com vocação. Não ache que a sua ação de fazer é aquilo que Deus tem para a sua vida de uma maneira completa. Não. O seu chamado é para se relacionar com Ele. E a partir desse relacionamento íntimo, perto, próximo, o Senhor, Ele vai revelar aquilo que tem que ser feito através da sua vida na terra. Todas as vezes que Deus precisou fazer algo, Ele levantou homens, e ao levantar homens, Ele capacitou esses homens. Mas antes de toda ação, a partir dessa capacitação, tinha o relacionamento. A palavra de Deus, em toda a sua decorrência, ela falava de uma capacitação humana para um propósito específico. Mas isso nunca anula a vontade, a presença, a intimidade de nós estarmos com Ele todos os dias. Quando nós lemos em Gênesis, Deus capacitando e dando habilidade aos homens, aos descendentes de Caim. Quando nós lemos sobre a edificação do tabernáculo, nós vemos Deus escolhendo homens e liberando sobre a vida deles ações, atividades. Mas nunca o que você faz será maior do que estar com Ele. Então, irmão, não confunda a sua vocação com um chamado eterno para se relacionar com Ele. E no próprio capítulo 6 de Mateus, no verso 33, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nosso chamado original é de se relacionar com Ele, e a partir do nosso relacionamento com Ele, todas as coisas serão acrescentadas. Não porque nós estamos desesperados precisando, mas é porque o Senhor vai nos colocar no caminho correto, para que as coisas aconteçam da maneira que Ele tem para nós. Porque o caminho dele, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Quando a palavra declara em Efésios 3 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, é porque Deus não quer que você se limite a você mesmo. Se você se limita a si mesmo, você vai viver uma vida incompleta. Mas a partir do momento que a sua referência é o Senhor, você sempre poderá ter mais, e mais, e mais, porque o nosso Senhor, Ele é infinito, e Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé por um instante. São dias em que o Senhor tem chamado para o secreto, para o relacionamento, para a intimidade. Irmãos, eu quero reafirmar Mateus 6,6. Mas eu queria que você por um instante colocasse a mão no seu coração e você elevasse agora os seus pensamentos a Ele. O Espírito Santo, Ele vai começar a ministrar o seu coração agora. Ele vai falar no íntimo do seu espírito agora.
Vem, vem, volte para o secreto, volte para a intimidade. Oh Espírito Santo, e a palavra declara, irmãos, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a sua porta e fale com o seu Pai que está em secreto, porque Ele que te vê em secreto te recompensará. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar. Vem, Espírito Santo, fale, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. O Senhor tem chamado um povo para o secreto. O Senhor tem chamado um povo para a intimidade. O Senhor, Ele quer revelar algo ao seu coração de uma maneira viva, de uma maneira transformadora, não apenas através de outras pessoas, não apenas através de pastores, não através de palavras, não apenas através de tudo aquilo que nós temos acesso hoje, não apenas através disso, mas Ele quer te falar no particular, no íntimo, no secreto, no seu coração. O Senhor, Ele está te clamando: vem, vem, vem. O Senhor está atraindo corações.